Segunda Reis, capítulo 6. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: Como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a mão e o pegou. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: Posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: Qual de vocês está informando o rei de Israel sobre meus planos? Oh, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então, lhes informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos deles para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Israel cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: Vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó, meu senhor rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu: Se o senhor não ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela: Mate seu filho para que comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas, e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar,
Fechem a porta e não deixem entrar. Logo, ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor?